Não. Vai dar certo. 1, 2, 3, vamos lá. Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no AvanteCast, o grande palco de ideias do e-commerce nacional, com essas duas feras, sempre presente meu amigo Leonardo Machado, CMO da Avante. Léo, bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer de novo. E o Dirceu Vimes, Head de Suporte e Sustentação aqui da Avante. Dirceu, bem-vindo. Olá, obrigado. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite, cara. A gente vai ter um papo muito legal hoje sobre essa multidisciplinaridade e a dependência entre áreas aqui. Assim, a gente sempre olha o negócio do cliente como um todo. Então, falando, o cliente quer alavancar a conversão, vai fazer um projeto de CRO, um processo de CRO, ele precisa do time técnico, está muito bem aliado e conhecendo o negócio. E o Dirceu hoje aqui vai explicar um pouco sobre as interações deles com os clientes, que tipo de situação chega para ele ajudar a evoluir a loja, seja o cliente que está fazendo CRO, o cliente que está fazendo SEO, por exemplo, a gente sempre tem, o cliente geralmente, quero aumentar meu tráfego orgânico, vou aqui estruturar uma estratégia de SEO, só que às vezes eu não lembro, para fazer SEO, tenho que alterar as tags no site, description, uma série de coisas que precisa do time técnico, o Dirceu aí lida com isso no dia a dia como ninguém, Dirceu, obrigado pelo papo, cara. Mas conta aí, antes do você apresenta aí quem é o Dirceu, de onde que ele vem, como é que ele chegou nessa jornada aí de suporte e sustentação da Avante. É isso aí, pessoal. Contando um pouco da minha história, comecei a trabalhar numa loja de departamentos, né, móveis eletrodomésticos aqui, bem tradicional de Santa Catarina. Iniciei lá em 98, trabalhei em diversas áreas, parte do escritório, depois marketing, e aí depois eu entrei para a área de e-commerce. A gente primeiro começou com um projeto virtual lá, certo, onde a gente tinha um trailer que ia nos bairros da cidade com 2 computadores fazer venda e testar se a venda fluía naquele bairro. Caraca. Então foi um projeto muito legal, a gente tinha estúdio, fotografava tudo, catálogo, descrições, praticamente um e-commerce dentro de um trailer. Quando isso, Dirceu? Isso a gente começou com esse projeto em 2003. Caraca. E ele foi até lá por 2008. Pioneiraço, hein? Então foi um projeto muito legal e deu bons frutos lá na Queires. E aí, em 2009, a gente conseguiu concretizar a realidade, colocamos o e-commerce no ar, trabalhamos um período com plataforma própria, desenvolvida no próprio ERP da empresa, e aí depois, em 2012, a gente migrou para a VTEX. E aí evoluiu bastante, a gente teve um bom crescimento. Trabalhei lá no Queires até 2018, quando eu vim para a Avante. Perfeito. E aí, aqui na Avante, já trabalhei em diversas áreas. Primeiro, eu fui gerente de contas, né? Atendimento ao lojista, aí, trabalhando no dia a dia, dentro do suporte e sustentação, propondo evoluções, ajudando e auxiliando o cliente no dia a dia. Depois eu passei a prestar apoio técnico especializado VTEX em configurações com os clientes e agora sou head da área de suporte e sustentação aí. E surgem diversas necessidades. Né? E até uma observação, lá em 2009, que o Dirceu comentou do primeiro e-commerce, naquela época o nosso outro sócio, o Thiago, que já fez podcast também conosco, depois o Márcio põe um link na descrição para eles acompanharem, ele também trabalhava no Queires, ele também fez parte do processo de implantação da primeira loja do Queires, assim como lá em 2000, e quando que eles foram para a VTEX? 2012. Assim como em 2012... O Thiago, que também hoje é sócio da Avante, ele foi lá e ajudou a fazer a implantação da primeira loja, né, VTEX, ali no Queires, na operação do Queires. Foi a primeira loja VTEX que a Avante prestou suporte. Caraca, então tá na história aí da Avante esse projeto. Em todas as pontas, né? Léo, você que tá aí no dia a dia de mídia, CRO, SEO, vocês são meio que interdependentes, né? Você mais do que ninguém sabe, para funcionar direitinho, uma implantação, sei lá, uma estratégia de SEO, você precisa necessariamente do time técnico. Que tipo de coisa normalmente vocês jogam pro time técnico? Instalação de tag, o que normalmente cai na pauta do time técnico? Qual é essa interdependência? Quão importante é o time técnico para essa estratégia de SEO?
Tá. Até um primeiro ponto, acho que eu vou parafrasear um cliente que eu ouvi hoje, né? Uhum. Léo, eu acho que estou fazendo perfeitamente a coisa errada. Então, geralmente quando vem um prospect que ele saiu de implantação, ou ele é VTEX, ou ele tem um e-commerce que a gente consegue dar suporte também, ele está negociando mídia, SEO, enfim, ou CRO, a primeira pergunta que a gente faz é: você já tem alguém que te atende com suporte, com sustentação, com ongoing? Você tem desenvolvedor interno? Tem alguma agência que te atende? E o porquê que a gente pergunta isso? Justamente pela conexão, eu não vou dizer dependência, que é uma palavra forte, mas pela conexão que os serviços e os profissionais acabam tendo um com o outro. No dia a dia, eu também vou fazer uma correção ali, a gente não é que a gente empurra ou passa, mas a gente está cada vez mais interligado, porque não adianta só o time de SEO ir lá e fazer uma análise de Web Core Vitals, ou de carregamento, ou de meta tags, ou de headings, se eu não tenho confiança ou eu não tenho quem desenvolva. Assim como não adianta o nosso time de mídia ir lá e querer fazer um monte de público personalizado com pixels do Facebook, ou do Google, ou até sugerir uma nova ferramenta, se eu não tenho quem implemente essas configurações para rodar esse novo parceiro, esse novo formato de mídia ou ter melhor aproveitamento. Assim como quero criar um dashboard de inteligência para a CRO, mas eu não tenho quem ajude a fazer o desenvolvimento daquela tags, implementações, eventos, para a gente conseguir taguear e começar a olhar melhor aquele público e aquela funcionalidade. Então, eu posso dar muitos exemplos, né? Mas pelo pouco que eu já dei de cada serviço, os serviços eles estão muito interligados. Profissional de tecnologia, de mídia, de SEO, de CRO, hoje é como eu já falei em outro podcast, ele acaba sendo uma cultura, né? A gente aqui internamente tem áreas diferentes, mas dependendo do cliente, quando ele tem mais de um serviço contratado, por exemplo, a gente monta uma CM Squad e consegue trabalhar de forma interligada. Então eu sei que quando eu for pensar numa LP de SEO, eu já tenho que falar com o time do Dirceu para pensar na execução disso. Eu sei que quando eu vou pensar lá numa estratégia de mídia, eu tenho que falar com o time de SEO, tenho que falar com suporte, com sustentação, com CRO e assim por diante. Quanto mais conectado estiver, melhor vai ser o resultado e aproveitamento daquela estratégia. Porque a gente sabe, hoje, manter uma equipe interna de desenvolvimento é caro. Além de ser caro, eu não tenho a gestão qualificada para conseguir direcionar aquele profissional. Assim como eu também não tenho todo o ecossistema de profissionais de uma agência para dar apoio para ele. Então, cada vez mais a gente ter ali esse apoio conectado de áreas diferentes dentro de uma agência nos ajuda a ter melhor aproveitamento de otimização de esforço, tempo e até investimento nessas ações. Então é assim que a gente acaba trabalhando aqui internamente. Legal. E como é que isso chega para você lá, Dirceu? Como é que normalmente cai lá na pauta do time? Então, o time de SEO, mídia, CRO que o cliente tem, né? Cada cliente tem uma estrutura diferente, né? E aí pode vir de diversas áreas, né? A gente recebe normalmente uma documentação, a gente precisa que faça essa implementação de dados estruturados, um exemplo. Perfeito. Então vem toda uma documentação e aí o desenvolvedor vai atuar analisando como está o código desenvolvido da loja e fazer as determinadas aplicações para que a leitura pelo Google, os outros buscadores, seja a mais correta possível, né? Então, vem esse tipo de demanda. Do time de mídias vem muito tipo de demanda, tags de Google Ads, de remarketing, como o Léo falou, pixel de Facebook. Então, todo esse monitoramento, o time está preparado e já com conhecimento técnico, né? E aí eu acho que a grande vantagem de contratar o suporte de sustentação para o cliente é que aqui dentro a gente tem a expertise de já ter feito o mesmo tipo de configuração para várias lojas. Perfeito. Então, quando chega, a gente já sabe o caminho a ser seguido. Não desmerecendo quem tem um desenvolvedor interno, mas esse desenvolvedor vai fazer a configuração de dados estruturados uma vez na vida, porque ele só está atuando em uma loja. Diferente daqui dentro, que a gente está com mais de 70 clientes, onde a gente frequentemente chega a algum tipo de demanda nesse sentido que a gente possa atuar. Entendi. Porque normalmente o cliente, ele lança em um e-commerce, eu comecei ele no e-commerce. Beleza, minha loja é nova, ele sabe que é nova, tem uma série de coisas ali que ele precisa para captar os dados, para disparar eventual informação, para registrar determinada interação com o cliente. Nada disso vem na loja de nativo, né? Então, sim, toda tagzinha, beleza, o cara clicou no banner, eu preciso instalar lá uma tagzinha para saber se ele clicou no banner. O cara, sei lá, um evento visualizou um vídeo numa vitrine, precisa
de um pedacinho de código ali para que o Analytics, por exemplo, consiga registrar que aquela visualização foi feita. Pixel do Facebook, vocês falaram, tudo isso é muito importante e fica meio que, não necessariamente o cliente lembra. Vou fazer o Go Live, ele não lembra de cara que tudo isso precisa, não é? Isso é comum você pegar cliente que, sério que precisa disso? É muito comum porque existem 2 grandes momentos, né? O pré-go live e o pós-go live. E no pré-go live são dores muito específicas daquele processo ali. Nossa, integração com RP, cadastro de produtos, árvore de categoria, ver o que eu vou ter ou não de parceiros ou ferramentas que eu já vou plugar de gateway de pagamento, antifraude, etc. Então tem muitas dores, e são dores que demandam do time de operação, que eles não conseguem, né, pensar no pós-go live e tudo que vai vir depois que a loja realmente for pro ar. E é claro que não é o que tem que ser feito primeiro ou não. Tudo tem que ser feito, a loja precisa subir, precisa ter tudo isso ali. Só que depois que a loja subiu, é que a vida... Não é que, né, que não desmerecendo o processo de implantação e aquele processo doloroso ali. Mas depois que a loja realmente subiu... Pode continuar. É que o desafio começa. O porquê que o desafio começa? Porque daí sim a gente precisa, nós, junto com o time de mídia, SEO, CRO ou suporte e sustentação, precisa fazer e apoiar o cliente para que ele venda, que ele gere resultado, que ele gere número. E daí ele vai ter necessidades que ele não tinha durante o projeto. Durante o projeto ele tinha dores específicas de RP e etc. E pós-projeto ele vai ter necessidades de melhorar fluxo de navegação, melhorar... público que está acessando, trazer mais tráfego, melhorar ferramentas de recomendação, plugar outras funcionalidades ou criar outras extensões e funcionalidades que não tinham, não foram pensadas durante o projeto porque ele não entendia que era aquela dor, e por isso que ele precisa, né, obviamente, de ter um plano, ter uma agência, contar com uma equipe que consiga dar esse apoio. E agora fazendo ali um complemento que o Dirceu falou, aqui na Avante, além de a gente ter um volume grande, tanto de projetos que a gente implementa, quanto de lojas que mantêm nos serviços de mídia, SEO, ou até suporte e sustentação, a gente é muito focado em e-commerce. E principalmente nós temos uma grande, né, equipe em diversos segmentos ali de atuação que são focadas 100% em e-commerce. Então hoje a Avante ela contempla aí mais de 150 pessoas, desde o UX, desenvolvedor, analista de mídia, SEO, suporte técnico, pessoas que já passaram pela operação, que vivem diariamente o negócio do cliente, que é e-commerce. Então ter esse conhecimento faz com que ele otimize o tempo, ajude a tomar decisões mais assertivas e obviamente consiga ter escala nas atividades, porque o pessoal que está ali acaba já sabendo o que foi feito, porque já fez para muitas outras lojas. Então todo esse apoio acaba sendo muito importante, né? E imprescindível para o cliente, embora nem sempre ele saiba que precisa, porque como tu falou, acabei de fazer uma loja. Por que eu vou precisar de suporte? Para tudo. Para tudo que eu quiser fazer, porque vai precisar. O desafio de vender é muito grande, né? Então ele precisa, para basicamente tudo pós-Go Live, ele precisa de uma equipe especializada para desenvolver o que vai surgir pela frente. Entendi. E complementando assim um pouco, claro. O e-commerce é um organismo vivo, né? Tu nunca vai dizer assim, o meu e-commerce está perfeito, não precisa mexer mais, né? O consumidor no muda, dia a dia, né? Muda. Alguns anos atrás, eu lembro que a gente acompanhava no GA lá da empresa que eu trabalhava, naqueles, a gente acompanhava, o GA a gente está com 30% de acesso mobile, né? Certo. Hoje, a maioria das lojas de nossos clientes é 80% acesso mobile ou até mais. Entendi. Varia um pouco de perfil de cada loja, né? E aí, até, acho que foi uns 2 meses atrás, um cliente nosso, eu estava acompanhando esse processo de implantação. Vamos implantar uma vitrine dentro do carrinho, para quando o cliente chegar no carrinho, a gente vai oferecer outros chocolates aqui, né? Porque sabe que chocolate é uma tentação, né? Então, aí a gente implementou a vitrine, e aí uns 2 dias depois a gente conversando, avaliando, estava tudo funcionando bem, graças a Deus. E aí ele assim, Dirceu, você acha que a gente podia taguear essa vitrine para a gente entender e ver quantos clientes estão clicando? E aí vem, né? Cada vez a gente vai vendo, e aí com o tagueamento, o time de mídias, de performance, junto lá no GA do cliente, consegue avaliar a performance dessa vitrine. De repente, vale a pena a gente manter a vitrine aqui, ou a vitrine é um pezinho a mais que está carregando no código do site e não está vendendo nada? Então, nem sempre a gente procura acertar, a ideia foi boa da vitrine, e nesse caso o cliente, através dos dados, viu que foi boa, estava incrementando venda, mas eu acho que tudo tem que ser analisado. Então,
eventos, tags, tudo a gente consegue mapear para melhorar a visualização e sempre otimizar. Mas até um ponto interessante que o Liceu falou, que o suporte, e que o Márcio me complementou, ele não está só atrelado ao problema, né? Acabei de lançar minha loja, por que eu vou precisar do suporte se está tudo novo? Teoricamente já está tudo feito como eu queria e não vai estragar, né? Primeiro, que só para quebrar o paradigma, porque as tecnologias mudam. Navegador vive atualizando versão. Google, só ano passado, lançou mais de 50 atualização. Acesso mobile, todo dia tem um modelo e tela diferente que acaba tornando a navegação mais ou menos fluida e gera pontos que precisam de melhorias. Só isso, como você falou que é um organismo vivo, já gera um roadmap de evolução constante, mesmo tu saindo com a tua loja nova a partir de amanhã, né? E o outro ponto é, mesmo que não gere problema, você vai precisar evoluir. Vai precisar fazer mais coisas para vender. Eu fui lá e implementei a minha loja, agora eu preciso de uma ferramenta de recomendação de uma busca inteligente. Não é só ir lá e olhar a ferramenta e contratar. Alguém tem que instalar aquilo, né? Quero instalar um novo formato de mídia para fazer retargeting. Tudo bem, vou lá, vou contratar, mas alguém tem que instalar isso, né? Vou fazer um novo formato lá, integração com o Merchan para integrar com a API do Vertex.io para isso e aquilo, ou no Facebook Ads. Alguém tem que fazer aquilo, né? Então, não só está ligado à correção de um problema que pode vir, mesmo a loja sendo nova, com atualizações de tecnologias, navegadores, device, etc., mas também toda a evolução da loja, desde minimamente uma troca de botão, uma nova vitrine, uma nova ferramenta, o suporte está ali. Então, nem sempre está ligado só ao problema, né? Aquele negócio que quebrou. Isso é uma quebra de paradigma que a gente também tem que trazer, porque o lojista pensa, putz, não vai acontecer nada, vai. É que eu acho que tem muito a ver com até com a nomenclatura da área, né, de seus. Esse negócio decolei, tô voando, sustentação, né? Tipo, é manter voando, não necessariamente corrigir alguma coisa. Mas olha, o que você precisa para manter a loja funcionando certinho, vendendo? Opa, uma funcionalidade nova, uma vitrine, uma busca, uma integração com algum ERP ou algo assim, vocês também lidam com isso no dia a dia, correto? Sim. Quando, por exemplo, um cliente vai trocar o ERP, precisa de um apoio, meio que uma consultoria para orientar o time de ERP, né? A Vertex, ela tem uma documentação bem detalhada de APIs, mas vários times técnicos, eles às vezes precisam desse apoio, né? E aí entra o caso do especialista Vertex, que ele vai dar apoio e orientar quais APIs ele vai consumir para enviar o catálogo para a Vertex, depois para baixar os pedidos, fazer toda essa integração, né? Então, sempre vai precisar desse apoio. Um outro caso de apoio Vertex, que vários clientes às vezes demandam, a Vertex tem um módulo de promoções com vários modelos de promoções que podem ser incrementadas, né? Então, a gente recebe frequentemente clientes assim, eu estou com uma ideia aqui que eu quero dar um desconto se o meu cliente levar 3 unidades. Então, como é que eu faço isso? Tem clientes que já com mais experiência, com o tempo, vão ter facilidade nisso. Mas a gente tem vários clientes que a gente pode dar esse treinamento, esse apoio Vertex, né? Frequentemente a equipe de e-commerce, às vezes, dos clientes mudam, então entram pessoas novas, então muitas vezes a gente precisa fornecer um treinamento e tudo isso o time de suporte presta para os clientes. Que massa. Eu acho que um ponto importante, o Léo mencionou lá atrás, resgatando um pouco do que ele falou, é que assim, a gente tem uma equipe de pessoas que são focadas em e-commerce e que tem essa experiência em e-commerce. Você falou que você já foi de cliente, já foi de operação. Isso faz diferença no seu dia a dia, né, cara? Com certeza. Quando a gente chega com um cliente e ele diz assim, pessoal, surgiu uma demanda aqui, eu preciso disso urgente, né? Mas aí, se tu pensar friamente, tu diz assim, tá, mas isso não é urgente porque não é impeditivo de venda. Certo. Só que pro negócio do cliente, talvez essa promoção estratégica, o momento que ele está vivendo, se a gente conseguir dar esse gás pro cliente se colocar no lugar do lojista e atender da forma mais rápida possível, aquilo ali vai fazer diferença na venda do cliente. Até porque lá quando a gente trabalha na operação, a gente está olhando para vários fatores. A gente está olhando toda a concorrência. Então, se a concorrência faz um movimento, tu tem que pensar numa estratégia para entrar em sintonia, vamos dizer assim, para reagir, né? Tu não pode ficar parado ao teu cliente, fez uma ação agressiva lá e tu vai ficar parado olhando. Aí não dá, né?
Para quem não sabe, né, ou melhor, é até uma curiosidade, nós também já atendemos o Queires em performance, meio marketing, criação, social media, lá no passado, e o Dirceu era um dos nossos pontos lá, e isso acontecia. O varejo, não só lá onde ele trabalhava, mas o varejo ele é muito dinâmico, né? O gerente ficou louco, o gerente não sei o quê. E claro, essa é uma nomenclatura de uma campanha que pegou, mas acontece muito. De repente, o concorrente foi lá e baixou os preços de televisores, tinha e-mail marketing pronto e post já programado para entrar no ar. Léo, troca tudo aí, não sei como, mas vamos ter que dar um jeito, porque tem uma promoção muito grande, conseguimos ser mais competitivo, ia disparar o e-mail, e agora vai ter que trocar os preços de todas as artes, porque o gerente ficou louco. E isso é muito comum, e às vezes não é uma culpa aí, por isso que é importante também ser empático e já ter passado pela operação, porque isso não é porque o gerente quis trocar, não é porque eu não gostei e quis baixar R$1 o preço. Tem toda uma questão de mercadológica. O setor de compras foi lá, viu o pricing, viu a precificação, viu que a gente estava menos competitivo, viu que a gente tinha um estoque ali encalhado, viu que a gente conseguiu um bom fornecedor, um bom estoque e entregue não sei o quê, e agora vai fazer uma ação específica do on e do off, colocando esse produto em destaque para vender. Só que a demanda que chega para a agência é, cara, troca 25 artes e 3 e-mails porque teve alteração de preço. É isso. Sim. Mas se não for empático, entender o processo e tudo que está interligado com a demanda que veio do cliente, a gente acaba achando que é algo ruim, né? Entendi. E por muito tempo, né, muitas agências, e até nós, no passado, a gente foi muito tirador de pedido. Ou seja, o cliente pedia, a gente fazia. Né? Até que a gente entendeu que a gente precisava ser mais consultivos, entender, se envolver mais com o negócio dele, ter pessoas que tinham esse contato e essa vivência para conseguir se colocar no lugar, entender o que ele está pedindo, por que está pedindo, para daí sim argumentar, priorizar ou até dar uma sugestão melhor daquilo que ele está pedindo. Porque na pressão ele sabe que ele tem que fazer algo, tem que resolver. Mas nem sempre o que ele está pedindo é necessariamente o que ele precisa. Então, se colocar nesse lugar, que é o que o Dirceu falou, é muito importante. Né? Que é entender do negócio do cliente literalmente. Sim. Não só tirar o pedido e executar a demanda. Sim. Eu acho que às vezes até pega mal, né? Por exemplo, sei lá, o cliente estava aquele preço que ele tinha era o melhor. Aí saiu o preço na concorrência. Se eu sair com essa campanha, vai pegar mal, porque, você vai falar aqui o menor preço e todo mundo sabe que no mercado, agora, depois da arte feita, surgiu um preço melhor. É melhor segurar, mudar antes de cair pro ar. Ô, Dirceu, mas me fala um pouco também, cara, uma das coisas que eu quero mais entender é o processo de evolução de lojas. Por exemplo, eu sei que a gente tem cases aí bem legais. Por exemplo, eu sei do clássico é o da Honeybee do ano passado, que vocês colocaram aí em tempo recorde aquela ferramenta de live commerce no ar. A gente tem outras ferramentas mais recente para Hope, né, lingerie que vocês fizeram também. Me fala um pouco de como é que funciona esse processo, como é que o cliente tem a ideia, vou fazer uma ação diferente. Como é que isso chega a vocês, como é que funciona a conversa com o cliente? Conta um pouco pra gente. Então, a gente tem uma ferramenta onde o cliente abre os seus pedidos, né, coloca as suas demandas, né, mas há um canal de comunicação entre o cliente e o atendimento da conta. Né. Há calls frequentes, né, de alinhamento, inclusive, mas também normalmente surge algum tipo de demanda onde precisa ser detalhado, mais específico, o atendimento vai marcar um call técnico com o cliente para elaborar, fazer um briefing bem detalhado, né? Esse caso da Live Shopping aí foi um caso muito legal e deu muito resultado para o cliente, né? E a gente tem outros casos que surgem no dia a dia que o cliente diz assim, eu preciso dessa configuração para tal dia que a gente vai mudar, né? Ontem a gente teve um caso de um cliente, por exemplo, já conversando há mais tempo, acho que já 3 semanas conversando com a gente, ele está mudando sua estrutura logística. Ele tinha um CD no Rio Grande do Sul e a partir de ontem à tarde, era para ser ontem de manhã, mas acabou acontecendo só à tarde, ele migraria o estoque para São Paulo, para estar mais estrategicamente posicionado. Então, ele combinou tudo com o atendimento da conta, o cliente passou as planilhas de frete, que na VTEX são tudo planilhas de frete, né? Passou as planilhas de frete, o nosso técnico preparou tudo, deixou tudo engatilhado para que no momento a cliente chegou e disse assim, sobe, troca. Então, a gente estava com tudo pronto na VTEX e preparado para que não houvesse falha para o cliente. Né? Então, é uma estratégia que o cliente mudou, visando estar centralizado, conseguir fazer uma entrega mais rápida no principal centro consumidor do país, né? E aí vem diversas demandas, né? Um ponto que o Léo falou, landing page, né?
Landing page, tu monta uma loja, talvez tu faça uma ou duas, mas as landing pages são mais estratégicas, né? E aí depende de cada segmento, né? A gente tem clientes alguns clientes trabalham, por exemplo, com chocolates. E para esses clientes, as duas maiores datas é Natal e Páscoa. Então, a gente já sabe que alguns meses antes eles começam a fazer um movimento e preparar as landing pages, preparar toda a estrutura. Vai ter outros clientes que é mais do segmento de moda, eles fazem landing pages mais sazonais com a mudança de coleção por estação. E aí cada cliente tem o seu perfil, né? Black Friday, né? Black Friday é a maioria, lógico. Coisas. Mas aí fora essas datas, assim, cada perfil de cliente tem suas datas sazonais, assim, que são mais importantes para eles. Né? Entendi. Não, cara. Até esse ponto que o Dirceu falou, ele vai muito de encontro que o suporte não é só suporte, né? Primeiro ali, aquele cliente que queria trocar o centro de distribuição dele, que queria rever a logística, porque com o aumento do diesel ficou muito caro, o nosso país é um país rodoviário, então tudo que a gente consegue otimizar no processo logístico acaba ajudando na conversão, porque o frete, o tempo e o custo acabam influenciando muito na compra. Então veio uma demanda que era para o suporte ajudar nessa transição inteira, mas que não era uma quebra de layout, não era um problema, era uma evolução de negócio que o cliente ia fazer e ele estava com toda a equipe, todo o back office fazendo aquilo dali, e se o suporte não tivesse conhecimento, não tivesse o prazo, o time, e soubesse que aquilo ia influenciar e como fazer, ia dar ruim. Então, cara, não quebrou, não era um problema técnico, não era um problema de layout, de fluxo, um bug, era um problema de evolução a nível de negócio, de estratégia, de estratégia que o suporte estava 100% envolvido, né? É igual ali o caso da landing page também. Obviamente, tu pode simplesmente baixar o calendário de e-commerce que a Avante fez, né? Eu vou deixar o link comentários. Ali embaixo. Olhar todas as principais datas e sair programando LP para tu fazer em cada uma. Mas, óbvio, se tu não tiver uma equipe que conheça de mercado para te dizer, cara, vão ter 50 datas sazonais, nem todas tu vai conseguir fazer. Não faz sentido. Tu vai fazer 2 por mês? Não faz sentido. 3 por mês? Não faz sentido. Vamos ver quais que têm ligação com o teu negócio, vamos ver qual é o tempo de indexação com o time de SEO, vamos ver qual é o conteúdo que a gente vai colocar, vamos ver se a gente consegue fazer um cross de conteúdo, landing page e produto da melhor forma possível para o operacional também não dar muita dor ali e você ficar botando na unha produtos que vão acabar o estoque. Enfim, tudo isso também passa por um serviço de inteligência. Não é só fazer landing page por fazer, né? Tem um período, eu não posso fazer landing page de Natal no Natal, de Black Friday no Black Friday. Tem um período hábil para estar fazendo isso. Outro ponto também que eu queria destacar que o Dirceu também comentou o suporte ele também atua muito na parte consultiva e de inteligência de tecnologia. Exemplo, Vetex, que é a nossa principal plataforma que a gente atende aqui dentro, ela é uma Ferrari. Só que dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, não adianta. E às vezes não é problema do lojista. Às vezes ele tem uma pessoa na equipe, 2 pessoas, não tem como estudar e tirar todo o melhor naquela plataforma. Então o time de suporte ele também acaba se apropriando muito dessa inteligência que ele tem de negócio, de operação, de tecnologia, do dia a dia que o cliente pede, do que ele precisa, para estar auxiliando o cliente. Às vezes ele vai vir com uma dor, ele fala, cara, eu preciso fazer uma promoção que é assim, assim, assado. Tu consegue me ajudar? Eles vão ver a melhor forma de pegar tudo que a Vetex tem de módulo para criar uma ação, uma promoção, para ele conseguir viabilizar aquilo com mídia, com e-mail marketing, com banner, com algum parceiro. Assim como a Vetex, ela vive tendo novos módulos, né? O módulo disso, o módulo daquilo, aquele aplicativo assim, aquele aplicativo assado, aquela nova ferramenta que se integrou, aquele novo marketplace, aquilo outro, que o pessoal do suporte vai estudando e levando para o cliente as inovações para ele conseguir ter o melhor da plataforma Vetex, adaptado para o negócio dele e para a necessidade que ele tem daquele momento. Então o suporte, de novo, né? Eu estou insistindo nessa mesma tecla, porque é uma questão muito relacionada e comum do dia a dia que acaba trazendo, o suporte é só problema, é só bug. Cara, se você for ver, depende do cliente, a menor parcela das ações que são feitas são correções de bugs, embora isso acaba surgindo por mudança de tecnologia, navegador, dispositivo, enfim, um monte de outras coisas, mas hoje boa parte do que a gente faz no dia a dia, isso eu posso complementar até com um exemplo de outras coisas que a gente vem fazendo de ferramentas, evoluções e módulos que vão surgindo e treinamento, boa parte do que a gente vem ajudando os nossos clientes é realmente com a inteligência. Trazer pessoas, como o Dirceu, que entendem da operação, que entendem da parte técnica, que tem um exército para auxiliar e ver como o cliente que está na correria do dia a dia com uma equipe muito pequena consegue tirar o melhor benefício da Ferrari que ele contratou para fazer o negócio dele vender mais ou vender melhor.
Então o suporte ele tá aqui muito para esse apoio pós-go live. E agora, Dirceu, né, para eu não me estender, porque você é o cara dessa o cabeça, o head dessa área, além do que a gente comentou aqui, cara, se pudesse falar pro pessoal, assim, o que mais é feito no suporte? O que os treinamentos que eles mais pedem, ou então ferramentas que eles mais acabam instalando, ou evoluções que eles acabam fazendo de senso comum. Não precisa falar especificamente de um cliente ou de uma coisa muito específica, mas o que é mais pedido ali que vocês acabam fazendo ou sugerindo aos clientes? Varia um pouco de tempos em tempos. Por exemplo, vou citar um caso. Ano passado, a Vetex lançou um app do Facebook Business Extension, que é para enviar via API dados de navegação do usuário. Por que isso é necessário? Normalmente a gente instalava o Pixel no Facebook, mas devido ao iOS 14, que ele já vem de fábrica com bloqueio de dados, então o Pixel não pega. Então, para isso, há uma necessidade aí para quem está gerenciando a mídia do cliente, isso é super importante, receber esses dados enviados via API, porque daí todos os dados são enviados. Esse foi um boom assim, de pedidos ali entre final do ano passado até início do ano. Então, teve muito disso. Mas a gente faz muita implementação em loja, porque nem tudo o cliente sai com a loja pronta, né? Ele sai com uma loja, algumas já com mais funcionalidades, outras com menos, mas melhorias, de tempos em tempos ele entende que vamos mudar minha home um pouco, mudar a cara. As lojas de moda estão voltando muito para colocar vídeo na home do site, né? Então, em vez de um banner tradicional ali, ficar às vezes passando 3, 4 banners, entra um vídeo com algo de lançamento de coleção e isso daí encanta muito o consumidor. Outros casos que eu posso citar, compre junto, vitrines são bastante pedidas. Então, variando, claro, de cada público, né? E aí, implementação de ferramentas parceiras, né? Uma que eu estou imaginando que nos próximos dias deve começar a surgir clientes pedindo, a Vetex lançou até um comunicado alguns dias atrás sobre venda no TikTok. Eu vi então, em breve, os clientes começando a receber, e é claro, a gente também vai avisando os clientes, levando isso, eles vão começar a surgir para esse tipo de venda, né? Acho que é muito legal. Para quem não é do universo da Vetex, quem ainda não migrou para a Vetex, tem a loja nativa e tem uma loja de aplicativos. Então, você tem uma infinidade de aplicações que você pode avaliar se fazem sentido para o negócio, e aí tem um time para poder instalar aquilo na loja é fundamental, né? Sim. Porque não é algo que eu consigo fazer sozinho. E aí, falando em aplicativos, a gente aqui dentro da Avante tem outro time de Avante Apps, né? Que desenvolvem apps para a loja, né? Então, para o I.O., tudo funciona com apps, né? Então, para o Compre Junto que eu citei, é um app. Lista de presentes, né? Mais comum é de casamento, né? Mas pode ser de chás, de bebê. Tem um app desenvolvido. Então, esse time de apps desenvolve, mas precisa ainda mesmo do time de suporte, que aí pega o app desenvolvido, instala na loja e configura de acordo com o layout da loja, né? E frequentemente surgem necessidades, né? Mesmo que o app às vezes esteja desenvolvido, algum cliente percebe e de acordo com a necessidade dele, a gente ainda faz algum tipo de ajuste, né? Muitas das coisas que eram muito comum algum tempo atrás e ainda continuam todos pedindo, por exemplo, parte de configuração de catálogo de Facebook e o catálogo para o Merchant Center. A Vetex tem uma API configurada, tem uma documentação, mas o cliente, como o Léo falou, às vezes está 1, 2 pessoas na operação, não tem tempo para parar, ler a documentação. O especialista nosso aqui já está acostumado, já fez em mais de 20 lojas, tranquilo assim, só nesse ano. Ele vai lá e configura rapidinho para a loja. Então, facilita. Outras coisas que foram surgindo mais frequente, tags de Pinterest. Então, cada vez mais tem surgido. Assim, e aí, na configuração de loja também é muita configuração. Apoio principalmente no dia a dia, né? Então, uma coisa que também gostaria de destacar, os nossos atendimentos, eles já têm vivência em e-commerce, a maioria deles passou pelo e-commerce mesmo, trabalhando no e-commerce,
e poucos que não passaram, mas também já tem uma grande vivência de atendendo clientes de e-commerce, né? E uma coisa que eu queria destacar, nessa última semana, a gente fez um intensivo, o VTEX, com todos os nossos atendimentos para deixá-los mais, vamos dizer assim, nivelados, todos com um bom conhecimento VTEX, para que eles já consigam esclarecer a maioria das dúvidas. É claro que vai ter aqueles pontos muito técnicos de configurações, que aí entra o nosso consultor, o nosso apoio técnico, que vai entrar para ajudar o cliente, né? Mas, assim, por exemplo, uma integração... Marketplaces é muito comum, assim, a gente vê que grande parte de alguns clientes, boa parte da receita vem de marketplaces, né? Perfeito. Marketplace, a gente tem os marketplaces mais tradicionais que a VTEX tem desenvolvido já uma integração com eles. Outras lojas VTEX, a integração é muito facilitada, mas para quem nunca fez, não é simples, vamos dizer assim, não vou dizer que o Márcio nunca fez uma integração dessa, ele não vai chegar sabendo fazer. Então, o cliente lá na operação, ele só tem uma loja. Então, se ele nunca fez a integração VTEX, vai ser difícil para ele. E o nosso consultor vai apoiar nesse momento para fazer essa integração e poder integrar com diversas lojas VTEX. Até que ela faz, é fácil, mas é fácil para quem? Para quem já fez 100, é uma coisa, né? Ele pode até ser simples, mas não é fácil. Não para quem só tem uma loja, tem um monte de coisa e não tem tempo e nem pode correr o risco de fazer algo errado, né? Outro ponto que o Dirceu falou que é muito real é todo o evento de e-commerce, toda a comunicação de algum grande portal que traz uma tendência, no dia seguinte estão batendo aqui na porta. Dirceu, como é que eu faço o metaverso na VTEX? Como é que eu faço a minha loja? Como é que eu ponho a minha loja no metaverso? Dirceu, quero vender no TikTok. Como é que eu faço aí? Dirceu, quero fazer parceria com a Tesla. Como é que eu faço? Todo dia, quando tem um novo anúncio de alguma coisa, um evento, batata. Vai chegar por Dirceu uma lista de coisas que eles falaram, que pode ou não ser aplicado já no Brasil ou de curto prazo, de solicitação para entender um pouquinho mais. E é por isso que, diariamente, como o Dirceu falou, tem treinamentos para o pessoal estar correndo atrás e conseguir pelo menos estar na mesma página que o cliente e ter uma resposta já de prontidão. O outro ponto que o Dirceu falou também que é muito importante é em relação ali à continuação das tags de parceiros ou de ferramentas. Tudo que se coloca na loja, obviamente, como a gente já falou em outros podcasts, afeta a performance, afeta tempo de carregamento, às vezes pode afetar um pouco a experiência. Então a pergunta agora é mais em relação a isso, tipo, Dirceu, eu sei que vem muitos pedidos de instalar muitas coisas em suporte, fazer muita evolução. Puta, vamos botar, como tu falou ali, vamos botar uma vitrine no carrinho, que eu sei que pode impactar carregamento, fluxo de checkout, etc. Vamos colocar vídeo na home, vamos fazer isso. Tem coisas que, óbvio, né, não é uma regra absoluta e a gente mesmo no podcast já viu que nem sempre o carregamento ele deve ser priorizado em detrimento da conversão. É o contrário, a conversão deve ser priorizada e não o carregamento, né? Então, quando chega esses pedidos para vocês ali, vocês têm alguma análise, vocês dão algum feedback para o cliente quando vocês vê que pode impactar o fluxo, pode impactar carregamento? Como que é hoje? Chegou um pedido. Cara, quero botar um vídeo de 1 minuto na home na resolução X. Vai uma tela inteira de vídeo, né? Ou então quero botar um mapa de uma tela inteira que o cara não vai conseguir mais dar scroll porque vai ficar navegando no mapa. Quando chega esses pedidos para vocês, qual é o comportamento? Porque é muito natural. Às vezes o cliente ele pede, ele acha que precisa de algo e pede uma coisa de forma diferente daquilo que realmente é necessidade. Ele precisa de alguém interpretando aquilo, por isso que é importante o atendimento, estar com um bom conhecimento e entender a necessidade do cliente. Para muitas vezes o maior trabalho nosso, a principal dor é interpretar aquilo que está vindo do cliente, porque ele tem uma dor, é uma dor real. Às vezes ele está pedindo, mas não necessariamente é aquilo que ele precisa. Ele já pede o remédio, né? Você às vezes tem outro remédio para dar para ele. Então, Dirceu, como que vocês agem ali no dia a dia, como que é o comportamento e fluxo quando o cliente vem com essas demandas que podem dar algum ruído, né? Realmente essa questão de vídeo, aí até uma análise que a gente faz assim, ó, onde é que o cliente vai ter esse vídeo hospedado? É numa ferramenta de boa performance? Como é que é o carregamento? E aí tem que ser pensado o carregamento desse vídeo no site, a gente tem que colocar na forma assíncrona para que ele não impeça o carregamento das demais funcionalidades do site. Então, o vídeo fica carregando, mas ele permite que carregue tudo. Inclusive outras ferramentas. Por exemplo, eu vou colocar um script de uma ferramenta parceira, por exemplo, de um chat. Se eu colocar ela de qualquer forma, ele vai... Enquanto o chat não carregar completamente, o Google não a análise do page speed do Google, por exemplo, ele entende que o site não terminou de carregar. Mas se a gente configurar ela de forma assíncrona,
o PageSpeed do Google vai entender que essa ferramenta não é requisito para o carregamento do site. Então, se em algum momento essa ferramenta demorar para responder, ele não vai atrapalhar o carregamento do site. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. E às vezes algum tipo de funcionalidade. Por exemplo, outro dia, um cliente nosso queria fazer uma configuração de barra de frete grátis, né? Que é aquele contadorzinho que vai dizendo para o cliente ali, ó, faltam uns R$50 para você ganhar frete grátis. Esse cliente queria que apenas alguns produtos constassem para ganhar esse frete grátis, não seriam todos. Então, teria que ter uma configuração no produto e aí todos os produtos que estivessem dentro do carrinho, a gente precisaria fazer uma consulta numa API para verificar se ele faz parte dos produtos que dão frete grátis ou não. Então, nesse momento, a gente alertou o cliente. Ó, se o teu cliente tiver 2 itens no carrinho, não vai impactar essa busca na API. Agora, se ele montar um carrinho com 20 itens, já é outra situação, porque vai ter 20 consultas sendo feitas numa API para que tenha o retorno e depois a gente mostrar essa barrinha de frete no carrinho. Então, nesse momento, o nosso desenvolvedor, que estava analisando essa demanda pedida pelo cliente, alertou o atendimento que fez contato com o cliente explicando a situação para que daí o cliente tome a decisão. A gente não impede, se o cliente quiser, não, eu estou ciente que pode ter um prejuízo pequeno de performance ou maior em alguns momentos, mas eu quero porque realmente é uma funcionalidade que eu acredito que vai vender mais. A gente implementa, mas a gente alerta para que não depois de implementar do cliente assim, pô, mas ninguém me avisou nada. Né? Até nesse ponto aí, que o Márcio perguntou lá no começo de como é a integração desses serviços. Se nesse caso ali, por exemplo, hipoteticamente tivesse o serviço do CRO, antes de chegar a demanda por Dirceu de implementar isso, faça isso, a gente ia avaliar a necessidade daquilo, ia olhar para aquele 1% do e-commerce que compra, ou seja, de todo mundo que comprou, quantos por cento disso compram mais de 2 produtos? Como, por exemplo, o Dirceu falou que a partir de uma quantidade X tem muito request e vai impactar no carregamento do checkout. Então, quantos dos % das compras que foram feitas eram acima daqueles produtos X que impactariam no checkout? Primeiro ponto, daquele 1% compra. Mas tem que lembrar que tem 99% que não compra, mas uma parte deles chega no checkout com vários produtos também. Então, o impacto não é só no 1%. Daí tem que ter um bom serviço de tagueamento pré-checkout para eu saber com quantos produtos ele está indo para o carrinho, para eu falar, Dirceu, teve 1.000 compras. Dessas 1.000 compras, 30% tem X produtos que talvez impactasse no carregamento da API. Mas, Dirceu, são montados 50 mil carrinhos e desses 50 mil carrinhos aqui, 20 mil são com produtos acima de X que está impactando nesse cara aí que vai dificultar mais a conversão. Daí sim a gente ajudaria o cliente a ter uma ordem de grandeza do impacto que isso traria no fluxo de compra dele, para daí ele tomar uma decisão de ir ou não para a implementação com o suporte. Né? Então, por mais que o suporte consiga ser consultivo e dar um alerta para ele, o CRO conseguiria, além de, em dupla com o suporte, de avaliar isso, trazer uma ordem de grandeza para saber o quanto impactaria. Porque o cliente também, ele vai tipo, beleza, assumo o risco. Eu acho que vai vender mais. No feeling. E às vezes vende, às vezes não, às vezes impacta e não sabe o como e nem quanto, né? Eu creio que dentro daquela analogia que a gente está fazendo aqui, é o efeito colateral. Beleza, você coloca. Só que tem esse efeito, que ele quando chega até aqui com a demanda, ele não tem isso claro na cabeça. Sim. Eu acho que é muito bom a gente falar, olha, vou analisar e tá aqui, ó, você está disposto a correr esse risco? E quando tem apoio de CRO, olha, e tá aqui os dados que indicam, olha, o risco é de tanto por cento de eventualmente dar problema. Sei lá, X% dos clientes colocam mais de 2 ou mais de 10 itens dentro do carrinho. E aí, um caso que me veio à memória, antes eu falei dessa vitrine no carrinho, né? Essa última aí que eu falei da loja de chocolates, eu já sugeri para o cliente baseado numa outra vitrine que eu tinha desenvolvido com outra loja, que nem era do ramo de chocolates, uns 3 anos atrás. O que aconteceu quando a gente implementou a vitrine no carrinho? Como a loja estava tagueada, a gente percebeu que muitas pessoas chegavam no carrinho, visualizavam outros itens na vitrine, clicavam nessa vitrine e voltavam para a página de produto e não voltavam mais para o carrinho. Então, depois de 2 semanas instalado, teve uma queda de conversão nessa loja, foi verificado. E aí, a partir disso, a gente tomou uma ação.
a gente tirou o clique nesse produto. Então, o produto está disponível no carrinho, porém, ele só tem o clique disponível para adicionar o carrinho. Ele não volta para a página de produto. Então, quando a gente já fez essa vitrine baseada, mais recente agora, baseada na experiência anterior, eu já avisei o pessoal da loja. Na minha visão, a gente fez com base nisso, a gente desenvolveu em outro cliente e isso foi necessário de não deixar o cliente ir para a página de produto porque estava perdendo conversão. Sim. E aí eles, com base na nossa experiência, eles assim, ótimo, Dirceu, isso foi excelente dica e ela faz todo sentido. Então, com a vivência, a experiência, né, a gente tem vários desenvolvedores, mesmo no desenvolvimento, né? Um desenvolvedor que já fez tal funcionalidade em uma loja, ele compartilha a informação com o colega. Então, facilita o processo e a gente consegue desenvolver mais rápido, né? Então, são os grandes diferenciais, né? Os próprios atendimentos. A gente faz reuniões frequentes entre os atendimentos para trocar experiência. A gente implementou isso na loja X. Deu um resultado bom, o cliente está satisfeito. Então, isso muitas vezes a gente, vendo oportunidade numa loja que também isso faça aderência, a gente compartilha essa informação com os outros clientes para agregar mais aos negócios deles. Acho que a grande vantagem de ter essa quantidade de profissionais focada em e-commerce é que todos os erros que a gente comete, e a gente comete também, né? É normal, né? Sim. A gente cria um backlog interno para não cometer de novos e todos os acertos a gente também cria um histórico para otimizar o processo dos próximos e dos próximos e dos próximos. Diferente do que o cliente, se tivesse que internalizar uma equipe, ele não teria todo esse backlog, ele ia ter uma curva de rampagem, de aprendizagem e de erros e acertos muito mais longa, né? Aqui a gente acaba otimizando muito isso, porque, são 100 cabeças pensando no dia a dia, atendendo mais de 100 lojas em diversos serviços diferentes, com funções diferentes, para cruzar informação, trocar ideia e, obviamente, né, evitar problemas comuns que a gente já teve em algum ponto. É toda uma base de conhecimento que vem desde lá de quando vocês estavam vendendo e-commerce lá no furgão, é isso? No trailer. No trailer lá. Muito boa essa história. Só para finalizar daí a minha parte aqui, fazer um complemento com o Dirceu ali, porque, cara, o que eu mais gosto da parte de suporte e sustentação é a pegada que eles trouxeram para a vivência de operação. Isso parece que é, é óbvio que já deveria ser assim, é óbvio que assim. Não é óbvio e nem todo mundo faz assim. E isso traz ganhos de inteligência operacional muito grande no dia a dia com o cliente. E eu vou dar exemplos bem comuns, né? O Dirceu, como já foi de operação e diversos outros atendimentos também, eles sabem que montar coleção ou algum tipo de promoção na Vetex, tem que ir lá e elencar produto a produto. Então, às vezes o cliente vai querer fazer uma coisa que eles estão vendo que é tão operacional, eles vão perguntar para o cliente, Beltrano, para você fazer isso, você vai ter que fazer assim, assim, assado, manualmente, isso e aquilo. E depois você vai ter que estar vendo isso, sempre atualizando isso. Vocês vão ter braço operacional para fazer isso? Porque o dia a dia consome. Então, essa parte parece besta, né? Gestão de flag. Tem mais de uma flag, botou aqui, botou lá, coleção, promoção, desconto, cupom. Essas coisas que o cliente vive pedindo e que é importante para algumas ações, só que também demanda gestão operacional. E como o pessoal já foi de operação e sabe o quanto isso dói por falta de equipe, eles já alertam. Cara, beleza, isso é legal, tem como fazer assim e assado. Aqui, tu vai ter esse comportamento, essa gestão, tu tens braço ou não tem, e aqui vai perder um pouco dessa flexibilidade, mas a gestão é menor e a escala é maior. Por qual caminho você quer seguir? E isso, o time do Dirceu, por ter conhecimento técnico de operação e já ter estado no lado do cliente, consegue apoiar no dia a dia, e isso acaba, ajudando muito a otimização do tempo, inteligência e tirar do papel coisas que, né, vão ser mais sustentáveis, digamos assim, a médio e longo prazo. Então isso é um ponto muito que como eu estou aqui, mas estou fora do suporte, eu vejo e falo, nossa, velho, se não fosse isso, você estava ferrado. E a gente sabe que tem gente que cria várias LPs, várias coleções, um mês depois tá só texto. Todas as coleções têm produto que acabaram em estoque e as vitrines saíram. Falta de planejamento operacional, não tiveram um Dirceu na vida deles para dar essa diretriz. Isso eu vivenciei realmente na prática. Eu lembro que quando a Avante atendia as lojas Queires lá, e aí até o Léo fazia muita análise e cruzamento de dados no Google, e a gente até analisou uma situação. A gente, em cada departamento, a gente abria o submenu e tinha um banner específico para aquele departamento. Cara, eram 9 ou 10. Então, tu tem que pensar, a ideia era muito boa. Vamos cada dia ou cada semana colocar uma oferta agressiva do departamento aqui. Mas aquilo ali, com o tempo,
a manutenção daquilo é pesada, porque tu tem que ter alguém criando o banner. Alguém, primeiro, além de criar, primeiro alguém vai ter que pensar na oferta, vai ter que buscar a oferta, monitorar o que a concorrência está fazendo, porque tu não adianta dizer que é o melhor preço ali e aí vai ver a concorrência está bem melhor. E aí, na época, até o Léo nos ajudou a analisar os dados e a gente viu que aquilo não estava convertendo. Então, o que parecia bonito, o que parecia legal, na prática ele não se concretizou. Então, tudo isso a gente tem que analisar, pensar, e aí a gente sempre vai passando os feedbacks que mais a gente um já exemplo de integração entre o time de mídias, o time de CRO e o time técnico. Né? Mais do que nunca, né? Ter mais coisas não significa ter melhor qualidade ou mais resultado. Acabei de sair de uma reunião, o cliente tem X áreas de links e menus e banners ali na primeira dobra, na primeira tela, eles querem dobrar isso, colocando quase que um segundo menu, mais banners, etc. Isso não quer dizer que vai ter mais cliques, só quer dizer que vai ter mais gestão operacional e mais opções de link que podem ou não ser usados. Igual, ter um banner em cada drop menu do menu, putz, além de carregar o site, vai ter que pensar em toda a parte operacional, estratégia, link, alguém que faça, alguém que suba, alguém que crie aquela imagem, alguma oferta, algum preço atrativo para cada departamento, etc. Tem clientes que já querem colocar 2 ao invés de 1. Tem clientes que querem botar 7 banners grandes lá, tem clientes que querem botar 7 banners, 2 em cada drop menu e ainda vários menus ali. Não é o certo, é errado, pelo amor de Deus. Mas nem todo o caso isso se aplica, tem que ser analisado. Sim, estão clicando, não estão ligando? Clicando. Quem clica, compra. Consigo usar isso aqui para ser um Media Kit e eu trazer a indústria para a minha operação e eu financiar a minha operação com também incentivo da indústria para criar destaque? Vou ter um Media Kit? Vou ter quem faça isso, quem venda isso, quem automatize e complemente isso? Vou ter braço para criar, trocar toda semana? Com qual frequência que eu vou fazer? Que tamanho que eu vou fazer? O quanto vai afetar o meu carregamento, meu layout, a minha experiência? Nananã. O quanto que eu vou abrir mão de um espaço de menu e vai ficar tudo encavalado ali porque tem aqueles banners ocupando, né? Então tudo isso, obviamente, passa pelo crivo de quem já teve na operação, de quem vai ajudar a fazer a aplicação, ou de agências ou serviços que vão estar olhando ali carregamento, experiência do usuário e tudo mais, para ter um entendimento melhor. De novo, né? Não é só fazer. Eu não estou dizendo que você que está nos ouvindo aqui, tem uma operação agora, está lançando a sua loja, tem que começar o day one da tua loja com 30 serviços e parceiros conectados. Pelo amor de Deus, também não é isso, né? Existe pré-requisito. Adianta contratar mídia e SEO, CRO, se eu não tenho quem implemente as coisas? Não. Adianta contratar CRO se eu não tenho tráfego com mídia? Não. Adianta só fazer SEO se eu ainda não tenho quem implemente e não tenho tráfego para fazer gerar dinheiro, receita, para pagar o SEO que é médio e longo prazo? Não. Adianta só ter CRO que vai focar na conversão se eu não tenho nada disso? Também não. É um histórico, vocês vão ir ao longo do tempo, aumentando seus leques de parceiros, ferramentas, ganhando maturidade e vão chegando com o apoio do Dirceu ou de diversas outras áreas que a gente pode ter ou de outros parceiros, vão ganhando essa base de fornecimento de informação de fornecedores para tomar uma decisão mais assertiva em um menor tempo, otimizando o investimento e a rampagem de vocês. Né? Por isso que é importante estar envolvido com o negócio. Por isso que eu defendo muito isso, repeti 900 vezes nesse podcast, que na minha opinião hoje o maior diferencial do serviço da área do Dirceu é conhecimento da operação. Desenvolvedor é importante? É. Temos ali vários, muitos. Atendimento é importante? É. Atendimento com experiência em operação é importante? Muito. Sim. E quem está liderando e dando norte para isso é importante conhecer a operação? Muito. Que, cara, o cliente é a operação. Quanto mais ligado no cliente, mais tu consegue entender o negócio dele e entregar um resultado de funcionalidade, de resposta, de empatia, de conexão, enfim, de tudo para o cliente, entendeu? Então, por isso que eu repito, sou fã dessa diretriz que a gente deu do caminho que o Dirceu está pegando junto com o time ali, do que a gente está levando para o mercado, que é bem disruptivo, a gente não vê tanto disso no mercado. E, na minha opinião, é o maior diferencial que a gente tem, entendeu? Só entregar, qualquer um entrega. Mas entregar aquilo que o cliente precisa, da melhor forma possível, pensando no todo e no negócio dele, puta, é muito mais trabalhoso. E não precisava nem fazer isso. É muito mais trabalhoso. Às vezes a gente faz reunião para fazer uma funcionalidade de uma alteração de 2 horas. A reunião com 3 pessoas é 3 horas. Mas, cara, vai mudar a vida do cara. Vai ser importante pro cara, entendeu? Então, na minha opinião, esse é se eu pudesse resumir, né, de tudo que a gente falou de suporte, evolução e o que eu acho que faz mais diferença no dia a dia, é isso. Uma gestão consultiva que entende da dor do cliente.
Perfeito, que o e-commerce está cada vez mais complexo, né? Então você precisa primeiro, conhecimento operacional, você precisa de integração entre as diferentes equipes. E Dirceu, cara, muito obrigado aí pelo papo, acho que foi bem bacana. Assim, a gente poderia ficar falando aqui até mais 2, 3 horas, porque como eu disse, complexo, tem muitas nuances de cada cliente, de segmentos, a gente tem uma série de histórias, e o Dirceu já compartilhou com a gente aqui algumas boas histórias. Obrigado mesmo por ter participado com a gente. Tem algum último ponto aí para contribuir para a galera fazer quando chega um cliente para você, o onboarding, que tipo de dica você dá para quem ali ainda não se convenceu que faz diferença no negócio dele ter o apoio aí de quem entende quem entende de VTEX, quem entende de dar esse apoio para o cliente. Sim. E quando chega um cliente falando assim, é muito importante que o cliente também se abra um pouco para a gente, né? Cada negócio tem suas particularidades, né? E aí que entra a figura do atendimento, de fazer um bate-papo com o cliente. Eu também sempre estou presente nos onboards ali que a gente está fazendo com os clientes, mas é importante que a gente possa realmente conhecer o negócio do cliente. E aí o cliente tem parte nisso em nos fornecer peculiaridades do seu negócio, né? Então, quanto mais aberto o nosso papo for, é uma parceria, né? Então, a gente está aqui para ajudar o cliente, mas o cliente também tem que ter um pouco de abertura para nos ajudar. Então, essa abertura, essa parceria, a gente tem vários cases assim, de clientes assim, que o papo flui como se fossem velhos amigos, às vezes. Sim, e aí a coisa acontece com mais naturalidade. É claro que tem que ter a nossa responsabilidade da entrega, isso é super importante, e a gente vai seguindo em frente aí. E olha que romântico isso. Então, o cliente, venha de coração aberto, venha, porque só assim a gente vai conseguir evoluir junto e vai conseguir fazer a diferença no nosso negócio. Dirceuzão, obrigado, beleza, cara, com essa oferta aqui. Léo, obrigado por mais esse papo. Valeu, mas antes de terminar, já que falou de romantismo e dessa história do Dirceu ali, eu não vou deixar de falar uma frase que eu falei no final de semana, né? Quando você for pai, você vai entender. Quando você estiver passado por operação, você vai entender. Né? Tem que se envolver. É diferente, sim, não é só uma tarefa. Né? Então é isso. Você vê aquilo, você já sentiu aquela dor na pele. Então faz diferença isso no dia a dia do negócio. Pessoal, obrigado por ficar até aqui com a gente. Ficou um papo bem bacana. Vou deixar aqui alguns links de algumas ideias que a gente citou aqui, de alguns artigos, de alguns outros podcasts que a gente gravou. E deixa aí nos comentários sugestões de pauta e dúvidas que vocês tenham dentro desse tema que a gente conversou, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar isso com o Dirceu, de compartilhar com o Léo, e a gente vai responder sempre que possível. Obrigado e até o próximo AvanteCast. Valeu! Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.